Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos alguns tipos de relações ecológicas interespecíficas. Veremos a competição interespecífica, a herbivoria e a predação. Agora nós veremos as relações ecológicas interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Nas comunidades, há grande variedade de relações ecológicas entre espécies diferentes, desde interações em que indivíduos de uma espécie alimentam-se dos de outra, até a troca de benefícios entre indivíduos de espécies diferentes. Os especialistas costumam classificar as relações ecológicas interespecíficas em alguns tipos básicos: competição, interações tróficas, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Então, existem vários tipos de relações entre indivíduos de espécies diferentes. Existem relações em que um indivíduo de uma espécie come o de outra, e também existem relações benéficas, onde um indivíduo causa benefício a outro. E também existem interações onde um indivíduo se beneficia, mas o outro nem se beneficia nem obtém prejuízo. Então, são vários tipos de relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Agora nós veremos a competição interespecífica, que é a competição que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Gase observou que quando duas espécies de uma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente, seus nichos ecológicos se sobrepõem parcialmente e ocorre competição interespecífica. Quanto mais os nichos ecológicos das espécies se assemelham, ou seja, quanto mais sobrepostos eles são, mais intensa é a competição. Isso pode levar uma das espécies à extinção ou forçá-la a migrar em busca de uma área disponível, livre de espécies competidoras. Então Gauss observou que quando duas espécies vivem no mesmo ambiente e o nicho ecológico delas é muito semelhante, ou seja, eles usam os mesmos recursos, o nicho ecológico se sobrepõe, pode haver uma grande competição entre essas espécies, que é a competição interespecífica. Essa competição pode ser tão grande que pode levar uma das espécies à extinção, ou então uma das espécies é forçada a migrar para outro ambiente para poder não continuar com a competição com aquela outra espécie, né? Ela vai migrar para outro ambiente para poder parar com a competição, né? Ou então uma das espécies pode acabar sendo extinta. Herbivoria é a relação que se estabelece entre plantas e animais que se alimentam delas. Certos animais comem apenas partes das plantas, não chegando a matá-las. É o que ocorre, por exemplo, com mamíferos que se alimentam de grama e com larvas de insetos que comem folhas. Quando os animais se alimentam de sementes, porém, a planta é morta ainda na fase embrionária. Em qualquer dessas situações, do ponto de vista individual, há prejuízo para as plantas e benefício para os animais que as consomem. A herbivoria é uma das mais importantes relações ecológicas da natureza, uma vez que ao comer plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar, que pode então ser transferida para outros níveis tróficos da cadeia alimentar. Então a herbivoria é um tipo de relação ecológica onde um animal se alimenta de uma planta, mas nem sempre o animal acaba matando a planta. Ele pode comer apenas uma parte dela, um pedaço da folha, sem matar a planta. Porém, quando ele come a semente, ele está matando a planta ainda na sua fase embrionária. Porém, a herbivoria é muito importante para os seres vivos, pois através da herbivoria, a energia que os seres fotossintetizantes captam através do processo de fotossíntese
ela pode passar para os outros seres vivos da cadeia alimentar, pois quando o carnívoro come o herbívoro, ele adquire as moléculas que, por sua vez, o herbívoro adquiriu das plantas. Então é muito importante para que os outros seres vivos possam adquirir a energia que foi captada da luz solar através do processo de fotossíntese. Aqui nessas figuras nós temos alguns exemplos de herbivoria, né? No caso da herbivoria, nem sempre o animal que come a planta, ele acaba causando a morte dessa planta, né? Por exemplo, quando o cavalo ele come o capim, nem sempre ele acaba matando o pé de capim. Ele pode comer apenas um pedaço da folha do capim e não mata a planta, né? Ele come apenas um pedaço. A vaca é a mesma coisa. Ela pode comer um pedaço da folha do capim sem matar a planta. Tem também o exemplo das lagartas, né? As lagartas se alimentam das folhas, mas geralmente elas não levam a planta à morte, né? Elas comem algumas folhas, mas não comem todas as folhas da planta, elas não acabam matando. Então a herbivoria é a relação que ocorre entre animais que comem plantas, né? E essa relação é muito importante, pois é através dela que a energia proveniente da fotossíntese captada da luz solar, ela pode passar para os demais seres vivos da cadeia alimentar. Dessa forma, os outros seres vivos conseguem obter a energia que as plantas conseguiram captar da luz solar através do processo de fotossíntese. Agora nós veremos a predação. Predação ou predatismo é a relação em que uma espécie predadora mata e come indivíduos de outra espécie, sua presa. Do ponto de vista individual, a espécie predadora beneficia-se, enquanto a espécie predada é prejudicada. Do ponto de vista ecológico, entretanto, a predação é um importante mecanismo regulador da densidade populacional, tanto de presas como de predadores. A estreita correlação entre as flutuações no tamanho das populações de predadores e presas é importante para a sobrevivência de ambas. Aí nós temos na figura a imagem de uma leoa matando uma zebra. Então a relação de predação ela é muito importante, porque a relação entre predador e presa ela é importante para as duas espécies, porque o predador não permite que a espécie de presa cresça de forma muito elevada, o que poderia causar um desequilíbrio ambiental, porque se uma espécie de presa, que geralmente são animais herbívoros, se eles aumentam de forma muito descontrolada, de forma muito grande, eles podem acabar destruindo toda a vegetação e causando desequilíbrio ambiental. Então, dessa forma, do ponto de vista ecológico, a relação entre predador e presa é muito importante para as duas espécies. Agora nós veremos um exemplo do papel da predação no equilíbrio ambiental. A importância da predação como mecanismo regulador das populações naturais foi bem observada no início do século XX, quando se proibiu a caça ao veado Odocoileus hemionus no Planalto de Kaibab, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que se estimulou a perseguição a seus predadores naturais, pumas, lobos e coiotes. Como consequência dessas medidas, a população de veados aumentou rapidamente. Apenas 21 anos passou de 4.000 para 100.000 animais. Os campos de pastagens, porém, eram incapazes de suportar mais que 30.000 animais. Quando essa capacidade de suporte foi ultrapassada, os veados começaram a morrer de fome e doenças, e sua população diminuiu bruscamente. 15 anos após ter atingido o recorde de 100.000 indivíduos, a população de veados reduziu-se a menos de 10.000 animais. O que aconteceu foi que os veados famintos comeram as plantas de capim até as raízes, além de pisotear excessivamente o solo, afetando a capacidade de recuperação das pastagens.
Por isso o capim não voltou a brotar como antes, mesmo depois da redução drástica da população de veados. Então nós vemos nesse exemplo que a ausência de predadores pode ter um efeito muito pior do que a presença deles, porque dessa forma a população de presas aumenta de forma muito grande. E dessa forma, como geralmente são animais herbívoros, no exemplo aí do veado ou do coelho semionos, ele comeu tanto as pastagens que comeu o capim até a raiz e pisoteou demais o solo, fazendo com que as pastagens tivessem dificuldade para se recuperar e elas não conseguiram se recuperar completamente. Então a população de veados de 100 mil caiu para apenas 10 mil. Então um efeito muito pior do que o efeito da predação. Então nós vemos o quanto que a predação é importante para regular a população de presas e para o equilíbrio ecológico, né, das populações. Aqui nessa figura nós vemos no gráfico, a linha azul mostra o crescimento da população do veado Odocoilos semionos no planalto de Kaibab, no Arizona, Estados Unidos, após proibição da caça e campanha de combate a seus predadores naturais. Se estes não tivessem sido eliminados, a expectativa era de que o tamanho da população de veados seguisse a linha vermelha. Então nós vemos aqui no gráfico que após a proibição da caça aos veados, a população aumentou. E após a eliminação dos predadores, ela continuou aumentando, né? Continuou aumentando até atingir o número máximo de 100 mil. Após atingir o número máximo de 100 mil, eles começaram a morrer. Morte de 60% dos filhotes, caiu para 40 mil, depois caiu para 30 mil, para 20 mil. E no final, eles estavam com apenas 10 mil indivíduos. Então nós vemos aí nesse gráfico o quanto que a ausência de predadores pode ser prejudicial para uma espécie de presa, né? Porque ao atingir o número máximo de 100 mil indivíduos, eles começaram a destruir a vegetação, comer os capins até a raiz e também pisotear o solo, prejudicando a recuperação das pastagens. Se os predadores não tivessem sido eliminados, o que esperaria-se seria a linha vermelha, né? A população deveria seguir o que é esperado nessa linha vermelha, só que com a ausência dos predadores eles caíram a população até o número de 10 mil indivíduos. Aqui nessa figura nós temos o veado Odocoilos semionos, que tem cerca de 1,6 metros. E aqui nessas outras fotos tem seus predadores naturais. O lobo Canis lupus, que possui cerca de 1,5 metros de comprimento. O puma com colo felino, que tem aproximadamente 2,1 metros de comprimento. E o coiote Canis latrans, que chega a cerca de 80 centímetros de comprimento. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!